Feche seus olhos e fala com o Pai, mais uma vez. Fala para Ele o que você tem proposto no seu coração nessa noite em relação à oferta. Pergunta se isso está em linha com a vontade dEle. Vamos ficar de pé. Você pode pegar a sua oferta e pode trazer aqui no gasofilácio. E após isso nós vamos orar e nós vamos dar continuidade na nossa noite. Quem está com a máquina de cartão, levanta a mão aí. O Diógenes está lá atrás com a máquina de cartão. Se você quer ofertar no débito, você pode chegar até ele. Como é bom ter convicção que a nossa vida pertence ao Senhor, amém? Como é bom ter convicção de que Ele é a nossa provisão, de que tudo que nós temos foi porque Ele nos deu, e hoje nós somos mordomos daquilo que Ele nos confiou. Confesso para você que meu coração ele se alegra muito em saber disso, em saber que Ele é a provisão da minha casa. Baixa um pouquinho, por favor. Por muito tempo eu batia no meu peito e eu me preocupava falando assim: eu sou o provedor dessa casa. Nós temos contas para pagar, tem compromissos para honrar, e eu sou o provedor dessa casa. E um dia o Senhor me ensinou que isso não era verdade. Ele é a provisão da minha casa. Eu sou um canal do Senhor. O Senhor, Ele me abençoou lá na cruz em Cristo, e hoje Ele é a provisão da minha casa. E quando os momentos estão difíceis, eu posso descansar nele, porque eu sei que Ele não me desampara. Ele não me desampara. Isso não é uma promessa que o Senhor faz para você. Isso é algo que aconteceu lá na cruz. Mas o que eu faço para mim poder desfrutar disso? É necessário que você esteja em Cristo. É necessário que você receba Ele como seu Senhor e Salvador e que você confie nele. Efésios capítulo 1, verso 3 fala que nós fomos abençoados em Cristo Jesus com toda a sorte de bênçãos. Ele é a nossa provisão. Amém? Você pode fazer essa oração comigo? Você confia de fazer uma oração? Feche seus olhos mais uma vez, por favor, e põe a mão no seu coração. Fala assim, fala: Pai, eu sei que o Senhor é a provisão da minha casa. Amém? Agora você não precisa repetir. Espírito Santo, não precisa repetir. Espírito Santo, eu por muitas vezes passei medo. Muitas vezes eu achei que ia faltar. Muitas vezes eu achei que eu tinha falhado. E realmente essas situações elas são muito ruins. Eu sei que o medo ele não faz com que a gente tome a decisão certa muitas vezes. Por isso eu peço, doce Espírito, que através da sua graça, através da sua destreza em trabalhar na nossa vida, em nos ensinar as coisas, trabalhe a generosidade em nós. Que nós tenhamos ouvidos aguçados para ouvir a tua doce voz. E que nós tenhamos um coração obediente para fazer aquilo que o Senhor nos disser. Mas muito obrigado, porque nós sabemos que você é a nossa provisão. Muito obrigado, porque nós sabemos que você é o alimento que está na nossa mesa todos os dias. Muito obrigado, porque nós sabemos que nós trabalhamos dia após dia, mas a paga do nosso salário vem do Senhor. A nossa vida ela não pertence a nós. A nossa vida ela não pertence ao nosso chefe, a nossa vida ela não pertence a homens, a nossa vida pertence ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Acende essa luz aqui, por favor, só essa luz aqui da lateral. Kenji, acende essa luz aqui, por favor. Rogério, ajuda o Kenji, por favor, querido.
fica cuidando aqui que ele não vai saber qual que é o disjuntor lá. Aí você faz sinal para ele. Pode sentar. Eu vou ser breve porque eu quero dar boa noite para minha esposa ainda mais tarde e eu preciso ter um pouco de voz. Para variar, né? Irmãos, que semana sensacional nós tivemos. Não sei se muitos sentiram nossa falta, às vezes você nem sentiu falta, né? Falou assim, nossa, graças a Deus, não tá? Mas realmente nós não estávamos aqui na semana passada, e com um propósito, né? Nós fomos para São Paulo numa viagem, teve uma escola lá, durante toda essa semana passada, e no dia de ontem teve durante todo o dia, foram 12 horas de evento. Nós estávamos no Descend. Quem acompanhou pela internet? Levanta a mão. Metade dos irmãos acompanharam, que maravilhoso. Então você já vai estar mais inteirado do que nós vamos compartilhar aqui. Irmãos, que semana, que privilégio, não tem preço, Ney, não tem preço nós podermos participar, a gente poder testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo todo. Você sabe que desde o dia em que nós realmente nos dispomos a aceitar esse convite do Senhor a viver essa aventura, o Senhor ele tem zelado para nos falar em cada situação, em cada momento da nossa caminhada a respeito daquilo que nós estamos fazendo, trazer testificação para nós a respeito da vontade dEle, a respeito de um mover mundial que Ele está fazendo. Não é algo local, não é algo aqui em Lucas do Rio Verde, não é algo no Mato Grosso, não é algo no Brasil, não é algo no mundo inteiro, é algo no mundo inteiro. E o Senhor ele tem soltado alguns spoilers aí que tá virando notícia já, mas eu quero te falar mais uma coisa. Nós estamos prestes a participar da maior colheita de almas que o mundo já viu, e você vai fazer parte dessa história. Teve um irmão, aplauda Jesus, isso é maravilhoso. Irmãos, ninguém teve essa oportunidade, nós temos essa oportunidade. Teve um irmão que ele brincou, mas ele falou muito sério, né? Nós estávamos no Descend, que é o envio. Antes do Descend teve o The Call, que é o chamado. E ele falou que depois disso vai ter o The Coming, porque Jesus está voltando. E depois dessa colheita nós veremos o nosso Senhor voltar nos ares. Irmãos, quantas gerações esperaram por isso? Meu Deus. Pega a sua Bíblia em Hebreus 11, você vai ler lá. Você pode abrir ela e deixar marcado, depois você lê na sua casa. Pega os heróis da fé. Quantos deles tiveram promessa nas suas vidas e eles não viram cumprir? Abraão não viu a promessa. Abraão não viu a promessa se cumprir na vida do seu filho. Só que nós temos o privilégio de ver se cumprir tudo aquilo que o Senhor tem dito através da história. Nós temos o privilégio de poder participar dessa colheita e chegar diante do Senhor, lançar a nossa coroa aos pés dele e falar assim: é para a honra e para a glória do teu nome, porque você é o cordeiro que foi morto e você recebe a recompensa do seu sacrifício. Queridos, eu acho que a minha vida ela não tem outro sentido se não for para isso. E esses dias nós fomos tão ministrados, foram tantas verdades, nós ouvimos tantos testemunhos que nos edificaram tão profundamente. E confesso que é interessante como o Senhor ele gosta de marcar encontros conosco. O Senhor já marcou um encontro com você? O que você acha? Sim ou não? Hoje, por exemplo, ele marcou um encontro com você. Se você não via dessa forma, pode abrir seu coração, porque ele marcou um encontro com você nessa noite. Às vezes você acha que está aqui porque alguém te convidou, alguém ficou enchendo sua paciência, fala: não, vamos lá naquele bando de louco. Enquanto eu estava escorado aqui, o Senhor falou algo assim para mim, falou assim: isso aqui é barulhento, né? Aí ele disse assim: você ainda não viu nada, porque aqueles que são livres, eles fazem barulhos que eles vão até os confins da terra, todos vão ouvir o barulho da liberdade. Uau! Sabe, mais do que nunca, depois da igreja primitiva,
as igrejas elas têm visto umas às outras como irmãs, e eu confesso para vocês que isso enche o meu coração. Às vezes nós vimos situações nas páginas da Bíblia, onde havia um mover no meio daquele povo, e nós tínhamos apóstolos andando de um lugar para o outro, edificando as igrejas, a igreja da cidade de Éfeso, a igreja lá de Tiatira, a igreja lá de Colossenses. Nós sabemos que tinham muitos grupos na cidade. A palavra fala em Atos capítulo 2, no final do capítulo, que eles reuniam de casa em casa. Só que nós temos também convicção de algo, eles tinham um coração. Não importa quantos grupos tinham naquela cidade, eles tinham um coração para o Senhor. E o Senhor via as igrejas daquela cidade e se alegrava muitas vezes com elas. Sabe, nós temos o privilégio de ver hoje, sabe, as igrejas, elas mudando a ótica delas, e elas podendo ver umas às outras como irmãs e não com rivais. Irmãos, eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu já vi igrejas tentando destruir uma outra. Eu já vi homem e mulher de Deus falando mal um do outro. Eu já vi cara descendo a lenha no ministério do outro. Só que eu confesso que eu nunca tinha visto o que eu vi nesse final de semana. Eu não sei, eu estava pensando que não tinha como, mas eles têm esse controle, porque quando você faz a sua inscrição, você põe a sua denominação. Eles têm os dados, mas eu acho que tinha, sei lá, umas 500 denominações reunidas lá. Os homens que foram lá no púlpito para pregar, tinha pastores da Assembleia, da Deus é Amor, da Bola de Neve, da Zion, da Batista, sei lá, hoje tem tanto nome de igreja, até Árvore da Vida o povo inventou, tem tanto nome, e a galera estava toda lá com um propósito, e quando começou, né, o evento, o Senhor falou algo no meu coração, eu tive uma percepção e realmente eu pude perceber uma atmosfera de paternidade naquele lugar. Até compartilhei no grupo com alguns irmãos. E é interessante que no decorrer do dia, nós pudemos ouvir homens até chorar ali. Eu não sei se estava chorando de arrependimento, porque fez muita coisa errada na vida, ou se estava chorando realmente porque estava quebrantado com o momento, mas falando assim: olha, eu já tenho mais de 60 anos de ministério. E o que vocês vão fazer com o Evangelho a partir de agora? Sabe, uma sensação daqueles homens que a gente cresceu ouvindo falar, entregando o cajado, falando assim: olha, agora é a geração de vocês, para onde vocês vão levar isso aqui? Como vocês vão preparar o caminho de Jesus? O que vocês vão fazer para que Ele volte e realmente nós vejamos Ele vindo nos ares? Foi poderoso poder ver isso. Sabe, eu confesso que o meu coração ele se alegrou tanto, eu falei: Pai, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo, nós temos plena convicção, mais do que nunca, de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, e nós vamos até o fim. Teve um homem de Deus que não pôde estar lá, por questão de voo e tal, eu falei para ele: olha, eu reconheço tudo aquilo que você fez por nós, eu queria poder lavar os seus pés de uma forma literal, eu sei que eu não tenho oportunidade, mas eu quero te dizer algo, eu vou até o fim por Jesus. Sabe, eles fizeram estradas para que a gente pudesse caminhar, e eles influenciaram muito a nossa vida, só que agora chegou a nossa vez. Eu tinha algo para falar no final, mas eu sinto no meu coração de falar. Eu não sei qual que é a sua idade, eu não sei se você tem 18 anos menos ou se você tem 80 anos, mas eu quero dizer algo para você: esse é o seu tempo. Nós vimos jovens ali que eles estão recebendo o bastão de 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, e nós vimos também homens de Deus de 85 anos. Alguém brincou que ele não tinha levantado o sapato na hora de fazer o ato profético, ele nem sapato tinha mais, não tinha meia, ele estava gastando os pés para Jesus, já 85 anos, ele chegou de carro até o pé do palco, aí desceu do carro, subiu, fez o que tinha que fazer, desceu, entrou no carro porque não dá conta de caminhar direito. Mas ele falou assim: eu estou aqui e eu quero chamar vocês jovens para servir Jesus, e o que vocês precisarem eu vou fornecer para vocês cumprirem o propósito. 85 anos, quem aqui tem mais de 85 anos? Ninguém. Esse é o seu tempo,
Esse é o seu tempo, porque a palavra fala que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. É Ele quem te capacita, é Ele quem te move, é Ele quem te faz ir além, é Ele que tem tudo que você precisa para cumprir o seu chamado. Efésios capítulo 2, verso 10 diz: pois somos feitura dele. Pode abrir sua Bíblia. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para... vou esperar você abrir. Efésios capítulo 2, verso 10. Confesso que às vezes é cansativo, mas tem momentos que nós somos tomados pelo Espírito e a gente não cansa mais. Ontem foi extremamente cansativo, mas eu confesso para você que na reta final teve uma explosão de glória que, uau! Amém? Todos abriram? Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus irá preparar para que nós andemos nelas. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. E eu quero falar algo para você: os sinais que nós temos visto das pessoas elas se consagrando para o Senhor, os sinais que nós temos visto das igrejas olharem umas para as outras como irmãs, é uma resposta àquilo que Jesus já preparou para que nós andássemos. A sua oração ela não vai mudar o que Deus quer fazer, mas ela vai fazer com que o seu coração seja alinhado com Deus e você seja um canal para manifestar aqui nessa terra tudo que Ele tem preparado. Como ouvirão se não há quem pregue? Como irão se não há quem envie? É o nosso tempo, queridos, é o nosso tempo. É o nosso tempo, é o nosso tempo de fazer história, é o nosso tempo de impactar uma geração, seja ela de que idade for. É o nosso tempo. Para de limitar o Senhor. Irmãos, por que nós limitamos a Deus? Por que nós olhamos para o espelho tentando achar empecilhos para aquilo que Deus quer fazer? Responde para mim. Por favor, me responda se você tiver a resposta. Qual que é a nossa desculpa? Eu já sou envolvido na obra de Deus e eu sou um mestre, então o meu papel é só ensinar a palavra. Mentira, para de se esconder atrás do chamado. Não, porque eu sou um empresário, então, ok, que bom que você é. Mas deixa eu falar, o corpo ele edifica um ao outro, e nós aprendemos uns com os outros aquilo que nós precisamos fazer. E por mais que eu não seja um evangelista, e eu tenho convicção disso, quando eu estou perto de uma pessoa, eu já aprendi o que eu preciso fazer, eu alinho meu coração com o Espírito Santo, e eu falo assim, e agora, o que eu faço? Porque eu estou com medo. E aí meu coração ele começa assim, fala, eu preciso falar com ela, mas eu não sou evangelista, Então nós precisamos parar de nos esconder e atrás de desculpa. E às vezes são desculpas tão plausíveis, né? Eu sou um pai de família muito ocupado. Eu tenho muitas responsabilidades. Eu não tenho tempo. Eu sou um funcionário. Ou eu tenho uma casa para cuidar. Já criei 3 filhos. Glória a Deus que você criou seus 3 filhos. Agora então você vai até os confins da terra, já que seus filhos já estão grandes. Aproveita a sua vida da melhor forma. Mas qual que é a nossa desculpa? Qual é a nossa desculpa? E diante disso, há 2 princípios fundamentais que eu quero compartilhar com você, para que a sua vida, ela realmente venha valer a pena. Eu não estou falando que a sua vida ela não tem valido a pena. Por favor, o contrário não é verdade. Mas esses 2 princípios, eles podem fazer com que você seja potencializado aquilo que o Senhor tem para você. E se você está na inércia, acho que atrás dessa camiseta que está escrito que nós começamos uma guerra contra a inatividade. Chega no nosso meio, irmãos. Chega de igreja morna. Chega de igreja que senta no banco e assiste a palavra. Fala assim, acho que semana passada o pregador estava mais ungido, né? Irmãos, acabou
Acabou. Nós nos reunimos para discutir estratégias e nós vamos para o mundo para manifestar o reino de Deus e para alcançar os perdidos. Queridos, o Senhor, Ele não fez uma barca, não é a arca de Noé. Por mais que às vezes a gente até fala, né? Mas isso aqui é a reunião dos santos. Isso aqui é a reunião daqueles que são empoderados pelo próprio Espírito de Deus. Isso aqui não é cachorro lambendo ferida do outro, não, irmãos. Não é, não é. Se você está aqui hoje é porque o Espírito de Deus habita em você, e se Ele ainda não habita, Ele vai passar a habitar a partir de hoje, e você vai ser uma nova criatura e nunca mais vai ser o mesmo. E esse poder que estava em Jesus e que ressuscitou Ele dos mortos, Ele vai comissionar você a ir além a cada dia e ficar desconfortável com situações que você não concorda, com situações que não expressam a justiça de Deus. Falar assim, rapaz, eu conheço algo diferente e eu vou manifestar nesse lugar aqui. Sabe, essa é a igreja. Essa é a igreja. Primeira coisa, você não pode fazer nada. Fala assim comigo, eu não posso fazer nada sem Jesus. Nada. Fala para o seu irmão do lado, por favor, para mim tomar água. Fala para ele, conta isso para ele. Nós não fazemos nada sem Jesus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu não sei o que foi falado aqui na semana passada, mas eu sei que na outra semana nós falamos aqui que o mais importante é Jesus. Quem você acha que é mais importante, você ou Jesus? E por que você não consome sua vida para Ele? Você consome para você? Todos nós temos grau de importância na nossa vida. Todos nós. Agora, se às vezes sua vida ela não condiz com aquilo que você acabou de falar, faz como o George, né? Cadê o George? Sumiu. Que nem o George falou, ensina seu coração, fala assim, seu lazarento, o mais importante é Jesus. O mais importante é Jesus, não sou eu, o mais importante é Jesus. O mais importante é Jesus. Seu coração vai falar assim, você está ficando louco. Você está ficando louco, falando, não interessa, eu sou louco, é por Jesus, porque o mais importante é Ele. E sem Jesus, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Nós precisamos fazer de Jesus a nossa pedra de descanso. Gênesis capítulo 8, versos 10 ao 17, conta a história de Jacó. Jacó, ele para num determinado lugar e ele pega uma pedra e faz ela de travesseiro. Quando ele descansa, já pensou? E eu reclamei do travesseiro do hotel ainda, né? Falei assim, nossa, esse travesseiro é alto demais, desconfortável, o meu é mais baixinho. Quem gosta de travesseiro baixinho, levanta a mão. Vixe, nós ia dar bem então, só tem meia dúzia. E resolvia fácil o nosso problema. E eu reclamei do travesseiro do hotel e a minha amada esposa falou assim, amor, tem um travesseiro em cima do armário. Aí o que eu fiz? Não fiz nada, né? Cabeça dura. Esposa sabe edifica a casa, né? E marido mais sabe ainda escuta esposa. Eu não fiz nada, dormi mais 2 dias com dor no pescoço. Aí meu cunhado falou assim, eu achei um travesseiro menor em cima do armário. Eu falei, eita cabeção, podia dar 2 dias, tá dormindo bem já. E Jacó, ele pega uma pedra para fazer de travesseiro. Ele pega uma pedra, e aí nessa noite ele tem um sonho. Acredito que ele ficou tão incomodado, que ele teve um sonho naquela noite. E ele sonhou que os céus eles estavam abertos sobre ele. E os anjos eles subiam e desciam naquele lugar. Mas eu quero contar algo para você. A pedra sobre a qual Jacó deitou, ela não era uma pedra comum, ela era Jesus. E sempre que você descansa em Jesus, você pode ter plena convicção que os céus estão abertos sobre a sua vida. E nada, absolutamente nada do que você precisa para o cumprimento do propósito na sua vida vai te faltar. Porque há celeiros no céu sobejando de tudo aquilo que é necessário para você. Mas faça de Jesus a sua pedra de descanso. Segundo ponto, Jesus precisa ser a nossa fonte. De que água você tem bebido? De que água você tem se alimentado? Eu tomei 1 copo, 2 copos, 3 com esse aqui, já. Só que houve um dia que Jesus encontrou uma mulher samaritana. E era uma mulher que entendia muito bem de religião.
Porque ela, em um determinado momento, ela falou para Jesus assim: olha, aonde que eu vou adorar? Eu vou adorar lá no templo em Jerusalém, como é costume dos judeus? Ou eu vou adorar lá no Monte de Jacó, como é costume dos samaritanos? Jesus falou assim: olha, vem a hora e vai, já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão como? Jesus manda essa nela. Só que o início da conversa deles era por causa de um copo d'água. Agora pergunta para mim, se alguém tomou uma gota de água. Jesus chega para ela, pede para ela tirar água do poço. Ela não entendeu nada, porque ele, sendo homem, não podia estar falando com ela por causa das tradições e leis da época. Ele fala para ela assim: olha, se você soubesse quem que está te pedindo água, você que ia pedir para ele, você ia beber da água que ele vai te dar e você nunca mais vai ter sede. Mas alguém tirou água do poço? Alguém tirou água do poço? Vamos abrir lá em João capítulo 4, por favor. João no capítulo 4, a partir do verso 28. Chegamos já à conclusão de que eles não beberam nenhuma gota d'água, mas essa mulher, ela larga Jesus ali no poço, e aí diz assim: a mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse todas as coisas que tenho feito. Não é esse o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Verso 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificou: ele me disse tudo que eu tenho feito. Assim todos os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias, e muitos mais creram por causa da sua própria palavra. Eles não tomaram uma gota de água, mas aquela mulher, ela bebeu da fonte que é Jesus, e através disso uma cidade ela conheceu a Cristo. De que água você tem bebido? Jesus precisa ser a nossa fonte. E Ele também precisa ser o nosso lugar seguro. Mateus capítulo 11, versos 28 ao 30 diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, você já conhece de cor essa: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem falou isso? Jesus. Só que tem algo bem interessante aqui. Nós não aprendemos as coisas do dia para a noite. Você pode aprender um negócio simples, agora sobre a vida é um pouco mais complicado. Isso leva tempo, isso precisa de investimento, isso precisa de fechar a porta de quarto e ficar com Jesus horas e horas todos os dias. Isso precisa de você falar assim: olha, não fala comigo agora porque eu preciso fazer um negócio. Hoje de manhã a gente estava dentro do ônibus lá no aeroporto e o Kenji, ele estava com um olhar sério, todo queimado do sol. Aí alguém comentou assim: nossa, você está passando mal? O Kenji, ele olhou assim e falou assim: não, estou orando. Eu preciso aprender com Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Só que às vezes nós queremos chegar e falar: e aí Jesus, beleza? Joga a mochila em cima dele e vai embora. Não é assim que funciona, queridos. É um relacionamento. É um relacionamento. Jesus, ele não é um freelancer. Jesus, ele não é uma prostituta que você paga algo, dizima, oferta, faz alguma coisa assim, e aí ele vai dar o que você quer. Esse não é Jesus. Ele é Senhor. Jesus, ele é o seu Senhor. Ele é o seu Senhor. É diferente. É diferente. Às vezes quando você está cansado do serviço, você marca uma hora lá no sintético do... Como é que é lá na Baixada do... Lá no Industrial? Como que é? Lá na Baixada do Tessie Leblon Júnior lá, você joga um futebol e fala assim: ei rapaz, agora eu estou de boa. Jesus não é futebol. Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso.
Jesus não é aquela tarde cansada que você quer muito um copo d'água gelada, você toma aquela água e refresca você. Também não é essa água gelada. Ele é muito mais do que isso. E para conhecer Ele, nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro. Por centenas de anos a igreja fez isso. Homens loucos, que nós ouvimos falar deles até hoje. É legal ouvir falar desses homens, né? Nós conhecemos tantos homens lá, queridos. Tem o nome dele é Jean-Luc. Ele é francês, suíço. E ele está revolucionando na Europa. Irmãos, é lindo de ver o que Deus tem feito através da vida dele. Ele conheceu Jesus com 7 anos. Cadê minha esposa? Rafa, Carol, 7 anos. 5 anos. 5 para 7 anos. 5 anos. O propósito de Deus explodiu no coração dele, ele começou a crescer. Ele falou assim, cara, eu preciso orar. Eu preciso gastar tempo aprendendo a ser manso e humilde com Jesus. Aí ele falou assim, e aí pessoal, quem vai orar comigo? Aí a galera falou assim, eu não. 2 amigos dele foram junto com ele. Ninguém queria emprestar prédio de igreja, nem casa. Aí ele achou uma caverna. E ele orou por 10 anos, todos os dias, das 4 da manhã às 8 da manhã. 10 anos, louco, numa caverna. Mas hoje ele está colhendo. Ele chegou no evento, 140 mil jovens, ele falou assim, olha, isso aqui é resultado de um investimento que eu fiz também. Hoje eu estou podendo ver com os meus olhos. A mãe do Teófilo Hayashi, a doutora Sara Hayashi, ela falou que ela passava na frente do Morumbi, nos jogos de futebol, ela falava assim, Deus, eu queria tanto ver esse estádio um dia, sabe, cheio de pessoas adorando o Senhor. Deus falou assim para ela, você não vai fazer, mas a próxima geração depois de você vai fazer. E ela subiu naquele palco, ela falou assim, eu passava aqui todos os dias, eu declarava, esse estádio vai estar lotado de pessoas adorando a Jesus. Ela semeou. Quantos anos ela semeou? Quantos anos nós fomos semeados? Mas o que nós temos semeado para colher? Está me entendendo? Quanto tempo você tem gasto com Jesus? Ele precisa ser o seu lugar de descanso. Ele precisa ser o seu lugar de descanso. E não é simplesmente você pegar a Bíblia e falar assim, nossa, li um versículo que me fez bem. Se você esquecer, amanhã está na roça. Agora a palavra ela tem vida. E a vida dessa palavra ela flui quando você passa tempo com Jesus. Quando você vai ler a sua Bíblia, você fala assim, Jesus, eu não quero só ler essas letras. Eu quero ter o seu Espírito se movendo em mim e me revelando suas verdades. Eu quero ter essas verdades enraizadas dentro de mim. João capítulo 15, verso 5 diz assim, abre sua Bíblia por favor. João capítulo 15, verso 5. Eu estou esquecendo de repetir, vou começar. João capítulo 15, verso 5. João 15, 5. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada, nada sem Jesus. Isaías 46, versos 9 e 10 diz assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Isaías 46, versos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, diz o Senhor, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse é o nosso Deus, e sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada.
Segunda coisa, então a primeira qual que é? É que eu esqueci de colocar ABC. São só duas. Parabéns, Ana Carol, vai ganhar uma pedra na coroa. É isso aí, o que mais que você anotou? Então deixa pra lá. Primeira coisa, nós não podemos fazer nada sem Jesus. Segunda coisa, nós não podemos fazer nada sem... Pega nesse irmão que está do seu lado, por favor, põe a mão no ombro dele. Aí você fala assim, nós não podemos fazer nada sem o corpo. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. E nós não podemos fazer nada sem o corpo dele. João capítulo 17, versos 21 ao 24, pode abrir por favor? João 17, 21 ao 24 diz, a fim de que todos sejam... Está abrindo? Desculpa. Esqueci de repetir? João capítulo 17, versos 21 ao 24. João 17, 21 ao 24. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Quem está falando isso? Quem que está falando isso? Então conta para o seu irmão, fala assim, você não falou nada, mas eu quero te dizer, é Jesus quem falou isso. Conta para ele. Você tem que ser canal de Deus na vida do seu irmão. Jesus estava falando isso, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Uma igreja dividida, e quando eu falo igreja eu falo com I maiúsculo, nunca vai expressar Jesus. Você sabe que tem uma profecia que fala que nós daríamos inveja, nós iríamos despertar ciúmes de Israel com o Senhor. Israel ia olhar para nós e ia ficar com ciúmes do nosso relacionamento com Deus. E sabe o que um ministro de Israel falou para um irmão nosso? Falou assim, essa é a igreja que vai despertar ciúmes em Israel? É sério? É triste ouvir isso. É triste ouvir isso, porque uma igreja dividida, queridos, ela não manifesta o Pai. Uma igreja dividida que preocupa só com os seus próprios interesses, ela não expressa o Pai. Porque Jesus falou assim, a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E como que nós somos aperfeiçoados? Através da unidade. Através da unidade, não é da união. Lembra da história do saco de batata? Nós não podemos ser um saco de batata, nós temos que ser um purê de batata. O saco de batata você ainda separa. No purê não, você não sabe mais quem é quem. Fala assim, cara, é tudo o corpo de Cristo, não sei quem é quem não. Porque um dia um está trabalhando para o outro dia o outro está ajudando não sei quem, outro dia está envolvido com não sei o quê. E aí precisou, esses dias atrás, nós vendemos um som para uns irmãos, e aí deu problema no caixa deles, aí a gente fez o quê? Vamos para a justiça, tá louco? Não vai pagar? Não, vai pagar. Não, queridos, falamos assim, olha, vocês estão abençoados, vocês não precisam pagar isso aí não. Antes de ser nosso, isso é do Pai. Vocês estão com dificuldade, nós é que não vamos. Não, nós queremos abençoar vocês, deixa esse negócio aí, é de vocês agora. Queridos, nós não podemos só falar, nós precisamos viver. Muitos falam, pregação é bonito demais, uma pregação polida, de uma pessoa eloquente, nossa, quem não gosta de ouvir? Mas deixa eu falar, se não tem realidade, tem autoridade nenhuma no mundo espiritual, nenhuma. Só que eu tenho conhecido uma igreja, que ela tem se levantado em autoridade,
uma igreja que tem expressado o Senhor, e eu tenho plena convicção que essa igreja, ela vai ver Jesus chegando às portas, e ela vai falar assim: o meu Redentor vem. Isso é real, isso é verdade, porque o Senhor vem nos ares para nos buscar. Eu tenho visto essa igreja, e é por essa igreja que eu quero gastar os meus dias. Sabe, nós temos muita facilidade de entender que nós somos filhos de Deus. É muito bom ser filho de Deus. Quem não gosta de ser filho de um pai milionário, né? Até a gente brinca que não é o nosso Deus Todo-Poderoso que é nosso pai, é o contrário. O nosso papai é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele falou assim: eu vos serei pai. Ele falou assim: eu quero muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele é nosso pai, mas Ele também é o Deus Todo-Poderoso. Quem não gosta de ser filho de um camarada desse? Só que nós temos dificuldade em aprender a ser irmão. Isso nós temos dificuldade. Infelizmente, ser filho é fácil. Sou filho de Deus, aleluia, tenho direito à herança com Cristo, oh glória, eu estou inserido em Cristo agora, eu tenho direito à herança, aleluia, glória a Deus. Mas aí quando nós temos que relacionar com os irmãos, fala assim: não, esse aí deve ser postiço, não pode, esse aí não é irmão de verdade, porque misericórdia, esse aí só envergonha a família. Você sabe qual que é o problema disso tudo? É que ser filho fala de mim, e eu gosto de cuidar de eu. É de eu ou de mim? De mim? Agora está certo? Eu gosto de cuidar de mim mesmo. Só que ser irmão não fala ao meu respeito, fala a respeito do outro. E a partir do momento que eu entendo que eu sou irmão de uma turma de bilhões de pessoas, eu começo a parar de pensar em mim e começo a pensar neles, porque é muita gente para pensar, na verdade. Ser filho fala a meu respeito, mas ser irmão fala a respeito do próximo. Fala a respeito do próximo. Você sabe que a Isabela, ela é uma ótima filha. Ela é uma filha exemplar. Nós ficamos constrangidos com ela. No final do ano a gente foi falar com a professora, né? Professora, falei: professora, lá no portal não fala nada dela, não tem nenhuma resenha, tá tudo genérico lá, né? O que essa menina está aprontando? Professora, ela deu uma paralisada assim, tava já se eu lá. Ela falou assim: olha, eu não tenho o que falar dela. Ela falou assim: olha, eu tenho 2 filhas meninas e eu não entendo como que vocês conseguiram criar ela dessa forma, ela é assim, assado, não sei o que. Ela falou, e o olho da professora encheu de lágrima, e a gente foi embora glorificando o Senhor, falando: Pai, essa glória é sua, porque nós sabemos que não é por nós. Mas deixa eu falar para você, ela não sabe ser irmã de ninguém, e eu tenho certeza que a hora que ela tiver irmão, vai ter problema. É fácil falar que ela tem, cadê, né? Tadinha, ainda bem que ela não está aqui. O George brincava que era irmão dela, nossa, mas a menina ficava marara: pai, o George está falando que ele é seu filho, como assim? Ela não sabe, só que deixa eu falar, ela não tem irmão, nós só temos ela de filho natural, mas nós temos muitos irmãos espirituais, e é importantíssimo, é de extrema importância que eu e você aprendamos a ser irmãos, para poder manifestar essa igreja gloriosa, porque sem o corpo, nós não fazemos absolutamente nada. Só que isso acabou. Até pouco tempo atrás, as pessoas, elas pensavam que de certa forma elas eram filhos únicos. O camarada tinha um chamado da parte de Deus, e o Senhor falava assim: você vai abrir um ponto de pregação lá na sua casa, e ele começava a pregar naquele lugar, e o cara realmente era ungido por Deus, beleza? Claro que pode, sobe aqui, vem cá, você está bem? Você quer ver os instrumentos? Pode ficar à vontade, pode tocar em tudo, mas não mexe em nada, senão eles vão ficar bravos com você. Aí faltou o pai agora. E aí abre aquele ponto de pregação e começa a fluir os milagres acontecendo e as pessoas vindo. Ele fala assim: rapaz, agora que sabe o que eu vou fazer, nós vamos ter que alugar um lugar, porque a área de casa ficou pequena. E ele aluga um salão.
Glória a Deus por isso, é um lugar para mais pessoas. Agora o problema é ele achar que ele é filho único. Isso é um grande problema. O Senhor, ele não tem filhos únicos. Hoje ele teve o primogênito, que é Cristo, e depois dele nós viemos. O Senhor não tem mais filhos únicos. E quando nós pensamos que nós somos filho único, isso se torna um problema na nossa vida, porque nós não vamos conseguir expressar o corpo de Cristo, e nós não vamos conseguir fazer a diferença para que Jesus ele venha às nossas portas e nos leve para Nova Jerusalém. Irmãos, esse dia vai ser maravilhoso. Esse dia vai ser maravilhoso. Só que isso acabou. Amém? A questão de ser filho único, irmãos, acabou, queridos. Fala assim comigo, fala: no que depender de mim, esse negócio de ser filho único terminou, porque eu sei que o meu Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem bilhões de filhos que são diferentes na forma do falar, na forma do pregar, até no crer, mas nós somos um, e nós mostraremos ao mundo que o nosso Pai, vai, bota a voz forte nisso aí, senão vou ter que chamar o Jorge, que o nosso Pai enviou a Cristo. Amém? Eu falei que tinha acabado. Eu confio em você, você é meu irmão. Eu não posso olhar com você com olhos de dúvida, porque eu acredito na obra de Jesus na sua vida, e eu só posso declarar verdade na sua vida, e eu acredito que esse problema acabou, porque nós representamos essa igreja gloriosa, e nós cremos da mesma forma. Isso tem algo que Deus colocou no nosso coração no final do ano, é que o povo tinha tudo em comum, e tudo que eles intentassem fazer, eles iam conseguir, porque o Senhor era com eles. Sabe, nós cremos dessa forma, nós não somos filhos únicos, irmãos. Eu acho que nós relaxamos, né? Que oração. De um tempo para cá, no início da comunidade, nós zelávamos muito mais por isso. Eu lembro que teve uns irmãos que eles vieram de uma outra denominação para estar conosco, e aí eles marcaram uma reunião. Nós queremos conversar. Falei, então vamos conversar. Foram lá em casa, começaram a conversar. Eu falei, olha, nós precisamos fazer uma linha aqui na nossa conversa para a gente seguir ela. Eu falei, ó, eu acredito que ninguém pegou a Bíblia e colocou dentro do cofre e impediu você de ler. Verdade? Verdade, ninguém colocou. Eu falei, então a culpa é sua. Você não vem colocar a culpa em pastor, em líder, e não sei quem. Não. Isso é desculpa. Assume a sua responsabilidade e vai adiante. Paulo falava assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, porque o passado ele não vai me separar do Senhor. O passado não vai impedir com que eu viva aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Eu não olho mais para trás, eu perdoo quem tem que perdoar, eu peço perdão para quem tem que pedir, eu prossigo para o alvo. Então, é muito importante, assuma a responsabilidade. Ah, mas eu vivi um inferno naquele lugar. Ah, mas aconteceu não sei o quê. Que se exploda, você não está mais lá. Agora então mostra toda a indignação que você tinha no coração e vai ganhar vida para Jesus. Vai fazer as coisas certas se você é o bonzão. Porque no falar todo mundo fala. Ah, eu tenho um chamado para ir lá na Conchinchina pregar, mas não ganha nem o vizinho. Aí você quer ir lá sofrer, porque nunca aprendeu nada. O cara sofre aqui, sofre com os irmãos, sofre no meio da família. Nem sempre aprender é fácil, mas fala assim, rapaz, agora o bicho pegou, agora eu me sinto pronto. Olha a obra que Deus fez na minha vida. Eu acho que eu estou pronto para isso. Fala assim, rapaz, mas você sabe quando você está pronto para ir? Quando você não quer deixar. Você olha e fala assim, cara, vou ter que deixar tudo isso. Não, mas o meu coração, ele está pulando do meu peito, eu preciso ir para aquele lugar. Você está pronto. Aí você está pronto. Agora quando você olha e esnoba e fala assim, não, eu vou para outro lugar, você não aprendeu nada ainda. Não sei por que eu estou falando isso.
Vamos ficar de pé. Apaga as luzes, por favor. Nós ainda temos um tempo e eu sei que o Senhor marcou um encontro com você hoje. Eu percebo que o Senhor ele tem urgência na volta de Jesus. E não tem mais tempo para gastar com criancice. Não tem? Ele pegou meu tênis e não lavou. Eu acho que você é filho, o pai e a mãe acharam você na lixeira. Você já ouviu isso? O pai e a mãe acharam você no lixo, você é adotado. Acontece. Não, queridos, não tem mais tempo para isso. Jesus ele nos chama ao amadurecimento porque nós estamos às portas da maior colheita que o mundo já viu. E eu vou falar algo para você, eu não vou ficar de fora dessa história. Eu não vou ficar de fora, eu convido você a participar. E nessa noite eu quero te convidar a tomar uma decisão no seu coração. Sabe, quebra as pontes com o passado. Sabe, derruba pontes, afunda barco, faz o que você quiser. Sabe, perdoa quem tem para perdoar. Mas decida viver aquilo que o Senhor tem para você. Sabe, decida olhar diante do espelho e falar assim: eu prossigo para o alvo. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que há coisas muito mais importantes do que ficar olhando para trás. Só que só é possível todas as pessoas do mundo inteiro ouvirem o evangelho do reino através de uma igreja que anda em unidade. Você sabe que Efésios capítulo 5 versos 8 ao 21, eu quero ler isso aqui para você, eu vou finalizar e nós vamos orar aqui, e eu sei que uma grande glória vai se manifestar nesse lugar. Efésios capítulo 5 versos 8 ao 21 diz assim: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz. Paulo está falando isso aqui para crente ou para descrente? Crente ou descrente? Ok, fizemos um pano de fundo. Pois o fruto do Espírito que está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando que é aceitável ao Senhor, e não tenham amizade com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovem essas obras. Porque até falar dessas coisas que são feitas por eles em secreto é vergonha. Mas todas as coisas sendo reprovadas se manifestam pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que ele diz: desperta, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com um vinho no qual é excesso, mas enchei-vos do quê? Do Espírito de Deus, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no seu coração. Dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, você pode achar que não é o momento, mas esse é o momento da sua vida. Esse é o momento de você sair da inatividade. Irmãos, isso aqui aconteceu na igreja de Éfeso. Os irmãos, eles estavam como mortos. Sabe, eu creio que essa é uma grande noite para você atiçar as brasas do seu coração e para você ser renovado no Espírito de Deus e falar: a partir de hoje eu manifesto essa igreja gloriosa. Eu manifesto essa igreja gloriosa.
Abre seu coração para o Senhor. Abre o seu coração nessa noite. Peça para o Espírito Santo, fala para Ele: atiça as brasas do meu coração. Vento impetuoso sopra as cinzas das brasas dos corações nessa noite. Em o nome de Jesus, sopra teu vento nesse lugar. Eu declaro que labaredas aparecerão. Eu declaro que aquilo que era brasa vai se tornar uma fogueira, e aquilo que até por momentos não era visto nem pelas pessoas de dentro de casa, vai ser visto para os de fora, porque nós queimamos pelo nosso Senhor. Há um fogo dentro de nós, há uma chama acesa que não nos dá descanso, porque o nosso Redentor vive, e Ele virá para nos buscar, e nós vamos apresentar as nossas mãos para Ele com alegria. Ore ao Senhor, ore a Ele. Não fique com a sua boca fechada agora, não fique com a sua boca fechada. Os irmãos vão cantar aqui, mas você vai orar.